Assunto muito importante, o pessoal às vezes passa batido e acaba tendo complicações no futuro. Eu recebo o Osni Antônio Zanoni, ele é professor, coordenador do curso de contabilidade da Faculdade Uniguaçu, aqui em São Miguel do Iguaçu, que atende toda a região, e também ele está representando hoje, está junto à COP, né, Associação dos Contadores, e claro, quem vai falar um pouquinho mais tudo sobre isso e sobre esse assunto tão importante que é o imposto de renda, declaração, é o Osni. Seja bem-vindo, Osni, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Sob Controle. Bom dia, John, bom dia a todos os ouvintes, prazer é meu de poder estar aqui e levar um pouco de informação para os contribuintes, né? Nessa época em que estamos todos aí obrigados, né, a depender dos rendimentos que se tem, a fazer a declaração do imposto de renda. Então vamos conversar um pouquinho, esclarecer aí, tentar levar, desmistificar um pouquinho dessa... Tem um pouco muito de preocupação às vezes exacerbada, mas claro, também não dá para ficar tão alheio a tudo isso. Só falando um pouquinho do profissional, o Osni tem uma carreira aí já como professor e como contador também, popularmente conhecido assim, não é? Isso, já estamos no mercado da contabilidade há mais de 30 anos, há mais de 20 que eu trabalho como professor na Uniguaçu e coordeno o curso lá também, e sócio proprietário aí com o Beto, lá do Contalex, né? Há quase 12 anos já que estamos lá no Contalex também. Muito bem. Osni, para começar a nossa conversa aqui sobre o imposto de renda, explica um pouco para o pessoal o porquê fazer essa declaração, o quão é importante e o que é de fato esse imposto de renda, que às vezes parece um bicho de sete cabeças. É uma obrigação acessória imposta pelo governo federal, né, para quem tem algumas características acerca de patrimônio, acerca de rendimento. Então, por que fazer? Porque está na lei, é obrigado a fazer. É uma declaração anual que se faz no período aí de março, e a partir desse ano ficou estabelecido, né, definitivamente, que é de março a maio. Então nós temos um período aí para elaborar a declaração. Sob pena de não fazendo a declaração e estando obrigado a fazê-la, né, de multa por atraso na entrega, de bloqueio do CPF. É muito comum, né, quem está obrigado a fazer e não fez, ter o seu CPF bloqueado, problemas com o banco, problemas com recebimento de pensão, aposentadoria, enfim, crédito, né? Então, assim, não fazer vai ter problema, né? Passado um ano aí, geralmente ocorre o bloqueio do CPF. Geralmente a cada ano vai se alinhando tanto valor, tanto também quanto prazo, tudo isso, e até mesmo o sistema de declaração ele tem mudado ao longo dos anos, né? E aí que entra também a figura do contador, né? Auxiliando, né? Veja, as regras elas mudam. Esse ano a gente teve muitas mudanças, inclusive, né? Houve mudança na tabela, e quando muda a tabela aumenta os limites, né? Enfim, é todo um regramento aí que tem que ser observado. A figura do contador é extremamente importante nesse momento, né? Porque é um conjunto de informações que você tem que prestar e que elas têm que ter um alinhamento, né? Eu não posso declarar uma evolução de patrimônio de 500 mil e declarar uma renda de 100, isso fica incompatível, né? Então precisa ter muito cuidado, né? Existem muitas situações, né? Recebimento de doação, recebimento de salários, patrimônio. Então você tem que ter um olhar um pouco mais crítico muitas vezes, né? Para que você faça a declaração dentro da regra tributária, para que você depois não vá para a malha, não tenha impostas aí multa de ofício, né? A Receita, quando ela observa que você não fez direito, ela te notifica. Se você não se manifestar depois da notificação, ela vai fazer os lançamentos de ofício, que se chama. Ela vai impor o imposto, né? E aí sempre com valores, né, de multa de ofício, multa de mora, e isso geralmente traz prejuízo. Traz prejuízo. Tem inclusive também o lado positivo, né? Às vezes você é ressarcido, enfim, são dois pontos, não é? Isso. Declarar certo, né? Procurar organizar os documentos, né? Sempre que você vai procura serviços médicos, hospitalares, clínicas, né? Ter posse dessas notas fiscais, recibos dos pagamentos efetuados, para que você possa usar isso na declaração, né? Então, eu digo sempre que a declaração de imposto de renda é um ato que depende muito do como você conduziu, né,
os teus negócios, né, organizou seus documentos durante o ano anterior. Nós vamos fazer a declaração em 2024 referente aos fatos de 2023. Ainda que o governo esteja trabalhando, a Receita Federal trabalhando muito para que as informações sejam disponibilizadas na declaração pré-preenchida, né? Muitas informações já vêm, mas a gente precisa conferir, a gente precisa olhar os documentos, fazer os ajustes necessários para que a declaração seja feita. É responsabilidade do contribuinte a verificação e a complementação das informações para a declaração. Tu deu um exemplo aí, por exemplo, o cara tem 500 mil e tem lá só 100 mil declarado, então que teve essa entrada, esse giro, enfim. Por exemplo, quem recebe pensão, é um caso bem específico, mas acontece. Tem que declarar também todos os bens, aliás, e também quem recebe herança, são dois exemplos bem práticos. A pensão alimentícia, desde o ano passado, ela passou a ser isenta, né? Então, quem recebe pensão alimentícia, esse rendimento era tributado e passou a ser isento. Aí, assim, existem os rendimentos tributáveis e os não tributáveis, né? Os isentos, enfim. Quando os limites são ultrapassados, independente se ele é isento ou tributado, você tem que declarar. Mesma coisa com a herança. Se eu recebi uma herança e o valor da herança recebida ele ultrapassa os limites, né? Esse ano a gente teve uma alteração nos limites, né? O limite que era de 40 mil reais, ele passou para 200 mil reais, então rendimentos isentos, né? Isso foi uma necessidade, né? Era algo que a gente vinha há muito tempo, né? Os sindicatos, o CRC, né? Todo mundo vinha cobrando a Receita Federal, porque o efeito inflacionário sobre a moeda, né? Nós tínhamos aí mais de 15 anos sem atualizar as tabelas, os limites, né? Então essas alterações elas vão trazer um pouco mais de conforto ao contribuinte, né? Muita gente estava sendo obrigada a declarar e pessoas que, né, se fosse considerar o efeito inflacionário não teriam que declarar. Então, para esse ano, as principais mudanças aí o rendimento tributável, que era de 28.559, passou para 30.639,90. Então, quem recebeu no ano 2023 rendimentos de salário, de aposentadoria, de benefícios, aluguéis, enfim, todos os rendimentos tributáveis acima de 30.639 tem que declarar. Entra nesse pacote aí, 13º, férias, tudo, que são valores acrescidos no salário, né? Tudo. A empresa a empresa onde ele trabalha, né, vai disponibilizar o informe de rendimentos. Lá vai estar somados, né, todos os rendimentos de acordo com a sua característica, né, se ele é tributação exclusiva, tributação normal, né? Também quem recebeu os rendimentos isentos, aí entra a parte de distribuição de lucro, pensão, entra a parte de seguros, né, indenizações, enfim, acima de 200 mil também passa a estar obrigado. Um item que é bastante importante, né, quem teve ganho de capital na venda de bens, né, vendi um imóvel, uma chácara, um apartamento, enfim, tive ganho de capital, está obrigado a declarar. Operações de bolsa de valores, que antes era qualquer operação de bolsa, né? A partir do ano passado ele passou a ser quando houver vendas acima de 40 mil reais de ações, ou quando eu tive venda de ações que tive tributação, tive ganho, tive tributação. Então, operações de bolsa é bom tomar bastante cuidado, porque é um item que geralmente as pessoas não observam e dá problema, né? E aí tem as operações da atividade rural, né, que o limite também mudou, era de 142 mil, passou para 153.199,50. Então, o produtor rural que individualmente teve operações de venda de qualquer produto, cuja soma durante o ano ultrapassou 153.199,50, obrigado. E um outro item também que teve alteração, que era necessário, no nosso entendimento, era a propriedade de bens, né? Então, quem tinha o conjunto de bens até 300 mil, né? Passou de 300 mil, estava obrigado. Esse limite aumentou para 800 mil. Então, hoje está obrigado a declarar quem tem patrimônio superior a 800 mil reais. Esse patrimônio considerando o valor na aquisição, não é valor de mercado, né? E aí também as pessoas que tiveram ganho de capital e que optaram por algum benefício, né? De aquisição de outro imóvel, com isenção do imposto da venda, né, também está obrigado a declarar.
Então, basicamente, esse é o conjunto de pessoas que está obrigado a declarar. E aqueles que querem declarar também podem, para restituir um imposto, né, que foi retido dele, para comprovar renda para fins bancários, financiamentos, enfim, né, também pode declarar. Tem essa possibilidade. Tem também. Mas aí também tem uma coisa que o brasileiro é conhecido por deixar tudo para a última hora, né? O prazo começa agora nos próximos dias e o pessoal às vezes deixa lá para o final e daí atrapalha tudo. Até o sistema não consegue absorver, não é? Não, tem que ter cuidado. Essa organização dos documentos, o prazo começa dia 15 agora, né? Então a Receita está prometendo que libera o sistema entre hoje e amanhã, enfim, nos próximos 2 ou 3 dias aí tem que liberar. E assim, organizar os documentos, levar com antecedência para que a gente possa fazer a declaração, conferir, trocar ideia com o contribuinte, né, verificar se tudo está sendo feito adequadamente para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Bastante cuidado com as informações dedutíveis aí, né? Juntar todos os documentos, como eu disse antes, despesas com instrução, com toda a parte ligada à saúde, né? Então, despesas com médico, hospital, dentista, clínica, fisioterapeuta e tudo mais, né? Para que a gente analise com cuidado, faça a declaração bem elaborada, bem feita, para que você não vá para a malha, que não tenha que depois apresentar a documentação. Então, isso é extremamente importante. Os sistemas, eles estão preparados para receber um contingente, mas se deixar para a última hora, ele geralmente dá uma travada, né? Bem assim. E claro que essa procura também é importante. O pessoal organizou os documentos, vai lá, mas o pessoal às vezes fala, eu consigo fazer sozinho. Às vezes tem as vírgulas, né, que o contador vai fazer diferença. Né? Tem. A gente atende muito cliente hoje, contribuinte, que nos procura para resolver problemas, né, que foram criados, né, por alguém que declarou sem ter o conhecimento necessário para fazer uma bela declaração. É importante aqui a gente fazer uma fala sobre a questão da declaração pré-preenchida, o acesso às informações que a Receita está disponibilizando através da senha, né, do portal GovBR. Então hoje a gente consegue, através do acesso ao portal, né, da Receita Federal, muitas informações. Mas por proteção de dados, né, as informações lá elas têm que ser acessadas com a senha do contribuinte, né, do gov.br, ou ainda por uma procuração feita para o profissional que vai fazer. Então nós recomendamos aí a procuração para o certificado digital do escritório, do contador que vai fazer as declarações, para que a gente baixe a declaração das informações pré-preenchidas. Esse confronto, John, é muito importante, porque, por exemplo, o médico, o hospital, ele faz uma declaração para a Receita, dizendo, olha, eu atendi o paciente, atendi o contribuinte tal e recebi dele X. O contribuinte, por sua vez, tem que declarar que pagou ao hospital, ao profissional de saúde, à instituição de ensino, né, o mesmo valor. Então, buscar a informação dentro do ambiente da Receita, vindo, né, das fontes, né, hospitais, clínicas, enfim, é extremamente importante. Isso traz muita segurança, faz com que a declaração geralmente não vá para malha alguma, né, porque é uma conferência feita pelo próprio fisco. Né? Cruzamento de dados, né? Cruzamento de dados. Então é importante levar bem a sério, na verdade, o mais possível de realidade e verdade nas informações. Né? Tem que ser extremamente correto aí, né? Declarar imposto de renda não é uma brincadeira, não é uma atividade que a gente tenha que fazer de qualquer forma, né? Porque o fisco está extremamente aparelhado, né? Cuidar aí, né, durante a condução do seu dia a dia aí com as informações, o que é Receita, tramitou por banco, Pix, né? Hoje a Receita, né, o fisco está com... os bancos estão obrigados ao envio de informações para a Receita, então aquilo que você acha que o fisco não sabe, ele já sabe, né? A E-Financeira é uma declaração que os bancos informam, né, toda a movimentação, saldos, então, não vou declarar, o fisco sabe, tanto é que hoje informações, por exemplo, de bancos, informações de cartórios, de operações com imóveis, a Receita está prometendo agora veículos também, né? Operação com compra e venda de veículos também para os próximos exercícios, aí deve estar integrado entre a Receita e os órgãos de trânsito, enfim, né? Então, na verdade, o grande reflexo é se organizar durante o ano, para chegar no próximo ano, tá tudo pronto e até mais fácil de fazer, né? Exatamente. E com menos possibilidade de erros, menos... passar pelos filtros dos sistemas, né? Pelas malhas dos sistemas aí de forma tranquila, sem que a gente tenha que prestar esclarecimentos maiores, né? Entrou em malha, aí você já começa a ter que comprovar documentos, né? Uma série de... Vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça. Osni, claro também que a Contalex, né? O
o escritório, além do profissional, né? Aí também os serviços estão disponíveis à população, né? Fala aí um pouco de onde vocês estão, enfim, e dessas possibilidades também enquanto profissional, não é? Estamos aí, é o nosso negócio também, né? Nós estamos aí na Rua Sergipe, esquina com a Rua Argentina, lá 2060. O nosso telefone lá é o 3264-1626. Pode nos procurar, pode entrar em contato através do telefone, o e-mail também, ccontalex@hotmail.com. Estamos atendendo, mas é importante quem tem essa necessidade, né, de declarar, que venha com o máximo de antecedência possível. Porque chegar na parte final, às vezes a gente não consegue atender mais, já temos uma carteira de clientes que a gente atende, né? E precisa fazer da maneira certa, né? Com zelo, com cuidado, com bastante seriedade, né? Para que a gente não traga prejuízo a nenhum contribuinte, né? E até mesmo, Osni, procurar também profissionais que estejam aí gabaritados e qualificados também, né? Porque o cara formou contador, nunca tirou nem sequer um registro, nunca fez. Então tem que ter também essa preocupação, o contribuinte, né? Tem que ter, né? Eu acho que buscar alguém que tenha credibilidade, que tenha experiência é importante. E assim, eu falei antes que a gente atende muitas vezes durante o ano muitos contribuintes que vêm para resolver problemas criados por declarações feitas de maneira inadequada. Então, acho que é assim. As pessoas têm que ter preocupação porque é o seu CPF que está sendo observado pelo fisco, né? E qualquer informação divergente, o fisco hoje está muito equipado, está atuante. Tá bem informado. Gosto muito de uma frase que um ministro da Fazenda, chamado Osiris Silva, dizia que onde todos pagam menos. Então, eu acho que se todo mundo declarar, fazer a sua parte certinha, né, as coisas fluem naturalmente e é importante. Precisa deixar a sua vida tributária em dia, tem que organizar. Muito bem. Osni, agradeço aqui a tua participação e, claro, sucesso aí nessa função de educar, ensinar e também de auxiliar, né, os contribuintes. Obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, de estar aqui. Julgo importante sempre a gente levar a informação, né, para que as pessoas conscientizem e façam da maneira adequada, né, aquilo que tem que ser feito em função da legislação tributária, tá? Muito bem. Agradeço o professor, também coordenador do curso de contabilidade da Uniguaçu, professor Osni Antônio Zanoni. Ele também representando aqui nessa entrevista, falando um pouco sobre as necessidades e a importância, também através da COP, Associação dos Contadores do Paraná.